Estamos de volta para o segundo bloco com o programa Tribuna Livre, conversando aqui com a professora Rosana, da CUT, e também da CTB, José Uchoa. E a gente ficou de iniciar o bloco tratando da questão da desoneração fiscal, foi isso mesmo, né? Foi, né? foi isso mesmo. Não, é o seguinte, mas antes de entrar nesse tema, você vê como, a que ponto chegou. O presidente da Câmara, agora essa semana, declarou nos principais jornais do país, Narciso, que se a reforma previdenciária não for feita, nós vamos ter que fazer o que o Portugal fez. Ele disse aqui, isso aqui não é contra ninguém. O que o governo está fazendo é a favor do Brasil. Portugal, quando o Partido Conservador assumiu o governo com o Estado português falido, tomou 2 decisões com relação à Previdência. Na pública, cortou salários e aposentadoria dos servidores, e no sistema privado aumentou impostos. Eu passo a palavra para vocês dois. O que é que vocês acham dessa declaração do presidente da Câmara, onde tramita o projeto da reforma da Previdência? Eu penso que, Rodrigo Maia, a gente viu hoje, durante o dia também, o próprio ministro da Fazenda fazendo tete-a-tete lá dentro, porque para eles interessa aprovar do jeito que está, a proposta original, sem mudança. Nem mesmo no tempo de contribuição? Não, do jeito que está. O Meirelles falou que se não for para mudar, é melhor não aprovar nada. E o Rodrigo Maia é comprometido com esse projeto, porque ele é fruto disso. Ele só é presidente da Câmara porque Temer é presidente do Brasil. E eles atuam junto. Então o Rodrigo Maia vai fazer o papel dele. Ele vai entregar a mercadoria dele. Ele vai para o extremo da chantagem. Isso é uma chantagem, uma realidade distinta, totalmente da nossa, Portugal. A gente sabe que é uma economia periférica da Europa, falida, irresponsável fiscal, muito pior do que o Brasil, no naipe da Grécia. Não compara, mas para assustar, houve quem diga que teve uma publicação, eu não li, do Jucá, foi botado na cota do Jucá. Do Romero Jucá. Do Romero Jucá. Que é líder do governo. De que ou aprovava ou ia deixar de ter Bolsa Família, ia deixar de ter FIES, ia deixar de ter Minha Casa Minha Vida. Isso é chantagem. Que é para dizer que essa é uma coisa tão central que se não for aprovado, o Brasil quebra. Não é bem assim. Eu não sou daqueles que bota a viseira e sai batendo. Eu acho que precisa reformar, mas do jeito que eu falei no início, respeitando o debate e vendo onde é que pode mexer. A Rosana falou, o Narciso quer falar disso, tem até anotações aí, que, por exemplo, chega na ordem de R$500 bilhão a sonegação para esse financiamento aí, da Previdência. Por que não vai se mexer nisso? Por que não vão se mexer, por exemplo, nas aposentadorias especiais, do topo da cadeia? Porque quem tem que pagar a corda é o trabalhador rural, é o trabalhador salário mínimo, é o professor, é o enfermeiro. Por que tem que descascar mais uma vez o couro do povo? Por que não pode ter outros caminhos? Pode ter outros caminhos para ela ganhar mais. Porque eu estava falando com o Narciso aqui no intervalo. Eu acho que o Estado precisa ser forte, não necessariamente gigante. E precisa ter sanidade fiscal, sim. Para quê? Para que ele possa intervir para melhorar a vida do povo, como fez Lula. Lula fez aqueles programas, bombou aqueles programas sociais que já vinham sendo gestados ali, porque era uma defesa histórica dele, política, né? E porque ele teve um Estado forte, numa conjuntura econômica favorável, as commodities explodiram no mundo, naquele período, China bombando, então ele pegou e gastou dinheiro com isso, porque o Estado podia. O Estado deficitário não pode, só escuta a palavra corte, não é assim? Lula projetou agora... Mas eu permito, o governo Lula não exagerou ou não olhou a contabilidade quando fez alguns gastos excessivos em alguns setores. Por exemplo, o FIES. O FIES que passou de 1 bilhão, 2 bilhões para 17 bilhões em pouco tempo.
A economia brasileira, mesmo nesse momento propício, permitiria isso? Permitiria. A Bolsa Escola, Permitiria. a família, né? Que Permitiria. houve um crescimento Isso foi um grande acerto. incompatível com a economia do Isso país. projeta um novo país, sabe? O Lula dobrou a matrícula universitária brasileira. O Chua, não me De provoca. 3 para 7 bilhões. Cuidado que você está me provocando. Tá bom. Mas pode provocar. Fazer esta reforma Rosângela, da Previdência Rosângela. penalizando os trabalhadores. Já você e o Chua bizaram uma acusação que ela não se sustenta. Qual Vamos lá. seria? Ela absolutamente não se sustenta. Antes de vir para cá, eu fui consultar os meus papiros, Alfarrábios. aparrábios, É coisa do teu tempo. ativos. E fui verificar quando o Bezuini era ministro da Previdência Social, mandou fazer o levantamento de toda a dívida ativa da Previdência Social. Chegou perto de 200 bilhões de reais. Dinheiro para burro, né? Sim. Dinheiro para 426 burro. bilhões agora. Chamando isso de dívida ativa. Por que não chamá-la de dívida irrecuperável? O maior devedor dessa dívida, a massa falida da Transbrasil. Segundo maior devedor, a massa falida da VASP. Terceira maior devedor, a massa falida da Varig. Aí eu fui olhando as empresas, ou era empresa privada falida, ou empresa pública falida. Prefeituras também. Então, várias prefeituras. A Prefeitura de Campinas é o quarto É a que maior mais devedor de INSS. É. A Prefeitura de Campinas. Mas aí, Narciso, a gente vai se reportar. É rápido a intervenção que eu faço. A gente vai se reportar a outro fato. Faltou Estado. Para cobrar no momento devido. Cobra. Aí quer cobrar dos trabalhadores? No momento devido, faltou Estado. Esse Estado Rosângela, eficaz que nós estamos discutindo. Não é querer cobrar dos trabalhadores. Claro que é, penalizar Não é os querer. trabalhadores. É ter. Uma coisa é querer e outra é ter. Porque nós chegamos a um ponto que todos os argumentos que se levantam para manter a seguridade que está aí, está inviabilizado. Então não existe a tal sonegação. Existem débitos impagáveis. Você que já foi gerente, você já foi banqueiro e bancário, né? É. Não foi as duas coisas você? Foi dono de Mas eu banco. sou bancário. É. Olha só, Eu sou essa sua fonte que o Você senhor sabe, pesquisou, você também sabe que pesquisei. a carteira de cobrança do banco chega um momento que tem devedores e diz, não adianta mais cobrar, que esses caras não tem mais. Joga para prejuízo. Joga Pois é. pro prejuízo. Olha, então 32 mil empresas, os 18% são inativas, mas Hoje. 82% ainda estão ativas, portanto pode Mas o senhor- negociar Porque tu as está duas pegando vezes. só as grandes devedoras. Agora só né? que Não, essa eu tô dívida pegando não grosso. se torna Tem que combater crime. o princípio, Não né, se da torna sonegação. crime a justiça amorosa. Não, Mas, Narciso, eu quero fazer uma pergunta Não, para só ti, pra eu concluir aqui, oportuna, Rodrigo. em cima do teu discurso. Em cima do teu discurso. Discurso não, em cima da tua explanação. Você acha que nós, todos nós, aí incluo você, todos, aguentamos mais qualquer aumento de imposto ou carga Claro tributária que não. nesse país? Claro que não. Nós trabalhamos de 12 meses, nós trabalhamos 5 meses só para o governo. Agora nós aguentamos a E o imposto mudança de renda? na forma de Trabalhamos cobrar 5 imposto, meses, não você. aguentamos? Porque quem paga a carga de imposto do Brasil Somos nós, servidores é o públicos. classe média alta, restante não é quem paga. paga imposto de renda na fonte, é quem compra, quem consome. Porque o empresário sabe que o empresário O grosso- transfere para nós. O grosso é sonegado, né? A O gente empresário, o imposto que ele Não paga, ele paga. transfere para nós que compramos. É, claro, obviamente. Aí depois ele disse, poxa, estou carregando aqui, carregando somos nada. nós. Todo Os mundo fala que servidores a e o carga consumidor. tributária é alta, mas a sonegação também é alta. É alta. Altíssima. Eu Narciso, como é que é? não sou especialista em números. Eu Até muito pensei em menos. pesquisar alguns, mas eu prefiro as orientações gerais. Depois, se precisar, eu me debato sobre o número. Você prefere as pós-verdades. Não, sou contra. Sou 100% contra. Pode Olha, verdade. gente, Inclusive, existe sou vítima verdade disso. dos dois lados. Agora, o que não existe é um debate de como Sou, porque eu resolver esses prefiro a verdade problemas. O científica. governo baixa as medidas dele, baixa as PEC da vida, sem fazer uma discussão, sem buscar soluções, porque se tivesse debates com as centrais, com confederações,
dava para encontrar caminhos, porque é necessário resolver o problema existente hoje, Agora, não dá só para penalizar um lado que é de quem paga, que são os trabalhadores. Tem que encontrar situações para que esses grandes devedores, que ainda se mantêm, como são 32 mil empresas e 18 já estão extintas, mas 82% ainda está ativas. Tem que encontrar uma solução para que elas paguem parte das suas dívidas. Ela é difícil de fechar. Tem que resolver o problema das aposentadorias abusivas. Juízes se aposentam com quase 200 mil reais. Isso é um absurdo para o Brasil. Mas eu não vejo esse discurso... Então é necessário eu não vejo esse discurso. Tem sim, é porque a gente não fica no dia a dia. Se o senhor estiver no dia a dia do debate dos trabalhadores, vai ver que tem esse discurso. Inclusive, dentro do governo aqui não existe esse que tem discurso. Um teto que ninguém obedece. O próprio Michel Temer tem uma aposentadoria de quase 30 mil reais e a grande maioria do seu grupo político. Por que não reduz essas aposentadorias deles? E muitos deles têm 2 aposentadorias abusivas. Aí tem que sacrificar o teto da aposentadoria para quem? Para nós, trabalhadores, não existe teto de aposentadoria para esses. Então, isso é que tem que ser resolvido, não é nos penalizar. Rosana? Tem muitas coisas a ser feitas que o governo não quer fazer, porque este governo ele tem uma missão. É privatizar o patrimônio público, as riquezas do Brasil. Ele tem uma grande missão, porque Você o desespero de aprovar. Porque eu não discuto saudade de governos, porque o nosso dever é de defender sempre os nossos direitos. E eu mesmo, como cidadã, independente de ser sindicalista ou não, sempre tive uma postura de defender os direitos dos trabalhadores e ter justiça social. Então, para mim, governo é governo. E governo chega, assume, ele vai cumprir o papel de Estado. Só que é um direito, um dever de todo trabalhador defender os seus direitos. Então, é necessário ter um debate para isso. E se os governos estivessem comprometidos com o povo brasileiro, não estaria com essas políticas de só tira do trabalhador e penaliza aqueles que têm. Critico tanto fiéis, mas foi quando oportunizou o filho de muitos ingressarem na faculdade. Eu vou dizer para o senhor que eu não posso, como professora, pagar 2 faculdades para 3, porque eu tenho 3 filhos que estão na universidade. E todos 3, 2 no FIES e 1 no Educa Mais Brasil. Eu jamais, com meu salário de professora, com mestrado e final de carreira, poderia pagar essas faculdades. Foram para o financiamento do FIES e o Bolsa Mais Brasil. Então, oportuniza, eu jamais poderia pagar para os meus filhos. Por que criticar aquilo que oportuniza o pobre? Por que não criticar as aposentadorias abusivas que esse Brasil paga? Por que não taxar as grandes fortunas? Por que não buscar soluções realmente para... porque o Brasil possa ter um desenvolvimento econômico e social? Vou lhe dizer, porque estes governos estão a serviço do grande capital, das grandes empresas, são governos de elite, que não vão governar nunca para o povo brasileiro. E qual é o grande papel deles? Reduzir o tamanho do Estado. Não, mas é acabar as grandes políticas públicas. É necessário, mas não dá para ser necessário penalizando aqueles que mais precisam. Rosana, vamos ouvir o show. Você sabe, Osmir, ser estudioso, que o neoliberalismo, que esses companheiros que se apoderaram do poder daquele jeito que a gente viu, estão querendo rapidamente implementar com tripa, casca e nó, é uma tese falida. É uma ideologia de 5ª categoria. O liberalismo? O neoliberalismo, a escola austríaca. Eles não conseguem implementar em nenhum lugar do mundo. Aí nós ficamos comprando mercadoria estragada. É isso. Mercadoria vencida. Sim, compramos na época do Collor, depois com Fernando Henrique e depois agora voltou. É utópico. É o seguinte, eu vou lhe dizer qual é o problema. O nosso problema é que o Brasil não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Não tem uma inteligência estratégica. Gosta disso. Não mas tem. Teve durante a ditadura militar. Teve. Teve. E teve durante o período Vargas também. Mas agora carece, abriu mão de crescer. Nós estamos há 40 anos patinando. Para você ter uma ideia, um dado, que eu também gosto de dados. A Coreia, há 40 anos atrás, era um país que começava a tatear no mundo do capitalismo. Fez seus investimentos, fez suas opções estratégicas, seu investimento em educação combinado com ação interna, nacional, desenvolver sua indústria, e hoje a Coreia coloca produto aqui, ó. Aqui, mas o Samsung, senhor me faça uma pergunta, no mundo todo e dá qualidade de vida para seu povo. A China, eu sei, mas há 40 anos também, ela tinha 1% do comércio mundial. O Brasil tinha 1%. Hoje o Brasil tem menos de 1% e a China tem 13%. Me diga uma coisa,
Porque fez opções em um projeto nacional. O Brasil não tem. Mas escute, o PT... Escute aqui E o uma Estado pergunta. mínimo entregue aos interesses norte-americanos, que a Rosana chama de grande capital? Você prossegue. O PT passou 13 anos no governo. 13. 8 com Lula e 5 com Dilma. O que foi que eles fizeram? Sobre essa questão que eu estou levantando, Sim, sobre o essa questão que PT você está levantando. abriu mão também deste projeto. O PT fez um governo voltado para diminuir diferenças sociais, mas não meteu o dedo na ferida. Quem é que não lembra da Carta aos Brasileiros? O que era a Carta aos Brasileiros quando o Lula subiu? Era um beijamão no capital financeiro. Tanto é que ele trouxe o Meirelles. Não é bom a gente esquecer disso, para ser seu ministro. Meirelles vem de onde? Qual é a origem desse ministro? Do sistema financeiro. Sistema Né? Ele poderia ter trazido o presidente do Banco Boston. um industrial da Fiesp, um nacional desenvolvimentista, para conduzir a economia brasileira no sentido da produção, no sentido de elevar a riqueza do país. Agora, esses caras estão entregando tudo que é nosso. O que eles estão fazendo com o pré-sal é uma covardia sem tamanho. Nós temos Sem intervalo, tamanho. nós já estourei o intervalo. Tá Então, eu vendendo? vou deixar uma Estourei. pergunta para você responder, você e a Rosana. Você viu a quantidade de empréstimo que foi feito para países amiguinhos do governo PT via BNDES? Está correto. Tá bom. Daqui a pouco eu volto, só lembrando também que a gente quer saber das centrais sindicais como é que vai ficar a mobilização, né? Durante todo esse processo, a pressão sobre o Congresso Nacional, as ruas. Está acontecendo, vai acontecer mais, daqui a pouco, depois do intervalo.